Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o que o Mark Zuckerberg precisou fazer de diferente na rotina dele para estar ficando com esse shape aqui. Esse aqui é uma foto que ele postou recentemente nas redes sociais dele e é uma foto qual viralizou bastante, porque ninguém imaginava que o Mark Zuckerberg fosse ir para dentro desse meio fitness. E se tu não está entendendo o porquê que tem essa mudança, é porque o Mark Zuckerberg ele é o CEO, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, e ele tem uma luta marcada com o Elon Musk. Isso já está tudo aprovado dentro do UFC. E o que acontece? O Elon Musk, atualmente, ele é o dono do Twitter. E, recentemente, o Mark Zuckerberg criou uma rede social muito parecida. E aí, por esses motivos, acabou dando essa treta entre os dois. E, por algum motivo, resultou que eles vão ter uma luta marcada. Essa luta não foi confirmada ainda. Mas o tema principal desse vídeo é a gente entender qual foi a mudança que o Mark Zuckerberg fez na rotina dele para estar chegando nesse shape, porque a gente entendendo isso, a gente consegue aplicar nas nossas vidas para melhorar os nossos resultados também. E um detalhe interessante é que a estratégia que ele utilizou, obviamente, está voltada mais para a área da saúde, no caso a estética. Mas, tu entendendo o conceito, tu consegue melhorar os teus estudos, tua questão financeira, a tua questão do físico também, ou qualquer área da qual você esteja interessado está melhorando, tá? Então vamos começar esse vídeo. Antes de eu te passar a rotina antiga e a rotina atual do Mark Zuckerberg para a gente ver as diferenças, é importante a gente definir, entender, na verdade, quem é o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg ele é o CEO da Meta. A Meta é uma empresa o qual engloba tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o WhatsApp. Então ele é dono responsável por essas redes sociais. Um fato interessante também é a questão da idade dele, ele tem 39 anos, e a altura dele é de 1,71. Quando a gente leva em consideração o físico, o shape de alguém, esses dois são fatores muito importantes, questão da idade e da altura. Porque quanto mais baixo a pessoa é, mais fácil é ela estar preenchendo o corpo com músculos, então dando um aspecto de uma pessoa maior. Quanto mais alto tu for, mais complicado vai ser. E a questão da idade para o homem, à medida que a idade vai aumentando, a testosterona tende a cair, então dificulta um pouco mais a questão de tu conseguir colocar um shape de fato. E outro fato que é muito importante dentro da rotina do Mark Zuckerberg é a questão de que ele é casado e ele tem filhos. Ou seja, o tempo dele não pode ser apenas voltado para ele e para os hobbies dele. Ele tem que aprender a ter tempo de qualidade para a família. Então aí é importante dele saber de fato fazer uma boa gestão do tempo. Outro ponto interessante que as pessoas acabam passando batido é que o Mark Zuckerberg ele é praticante de jiu-jitsu. Então ele tem sim o hábito de ter atividade física dentro da rotina dele. E outro ponto também importante é que todos os anos ele posta nas redes sociais uma forma de homenagem ao Memory Day, que nada mais é do que um dia em homenagem às Forças Armadas. Mais pra frente eu vou te explicar o que é isso e por que isso impactou para ele estar conseguindo colocar o shape também. Agora que a gente já entendeu quem é o Mark Zuckerberg, né? Vamos estar falando então da rotina antiga dele, para a gente entender o que era, e passando para essa nova rotina, tá? Eu pesquisei bastante para entender qual é a rotina do Mark Zuckerberg, né? Até porque ele é uma pessoa pública, mas ele não expõe abertamente tudo o que ele faz. Então, se tu olhar na descrição, vai ter todos os links dos sites dos quais eu pesquisei para estar tentando chegar numa rotina em comum, tá? E a rotina do Mark Zuckerberg é a seguinte. Eu vou olhar aqui porque é bastante informação. O dia dele começa às 8 da manhã. Primeira coisa que ele acaba fazendo é verificar o Facebook, o Messenger, o WhatsApp, o Instagram, os e-mails dele, para ele estar por dentro de quais foram as atualizações e os compromissos que ele tem no dia. E aqui ele colocou que ele se exercita 3 vezes por semana. E aí, como ele é praticante de jiu-jitsu, eu acredito que aqui a gente tem várias hipóteses. Ou ele pode fazer 3 vezes por semana de jiu-jitsu, como ele pode estar fazendo um treino funcional, 2 de jiu-jitsu, ou 2 funcionais e 1 de jiu-jitsu. Enfim, ele só comentou que ele se exercita 3 vezes por semana e ele não tem propriamente dias fixos. E aqui a gente já quebra um mito da rotina, que as pessoas acham que tu precisa fazer tudo igual todos os dias. Rotina significa tu fazer alguma coisa com frequência, tá? Apenas isso. Um ponto interessante, que ele não segue dieta, ou seja, assim que ele termina de fazer os exercícios dele, ele simplesmente vai na geladeira e come o que tiver por perto ali. No período da tarde, é colocado aqui que ele trabalha de 9 a 10 horas por dia, 5 dias por semana. E, novamente, não quer dizer que seja de segunda a sexta. Porque tem relatos de que ele passa, às vezes no sábado ou no domingo, ele precisa às vezes dar um pulinho na empresa para estar verificando alguma coisa.
E aqui pode até parecer bastante tempo, mas é que o trabalho dele não é algo propriamente manual, é algo mais... tu usa mais da cabeça. Um exemplo disso é a própria criação desse roteiro. Eu fiquei 4 horas para estar criando esse roteiro, sendo que 2 horas eu passei apenas pensando na ideia de fato desse roteiro e as outras 2 apenas digitando, escrevendo, que é a parte mais fácil. À noite ele gosta de estudar mandarim, e ele gosta de ler livros, e aqui ele tem uma meta, que é algo extremamente importante, tu ter metas e não objetivos. A meta dele é ler um livro a cada 2 semanas. No caso, tu perceba que não é um objetivo, não é uma coisa do tipo, eu quero ler mais. Isso é algo muito vago. Um objetivo, uma meta é quando eu falo, eu vou ler um livro por mês, ou eu vou ler um livro a cada 2 meses. Com base nisso, eu consigo ver quantos dias da semana eu vou ler, quantas páginas eu preciso para realizar. Perceba, quando você tem uma meta, tu consegue criar um plano. E aí, à noite, ele cuida dos filhos dele, da esposa dele, e aí no fim de semana, normalmente, ou ele está em viagem de trabalho, ou ele reserva de um tempo maior para a qualidade da família. O que a gente consegue notar nessa rotina antiga do Mark Zuckerberg? Que a prioridade dele é o trabalho. Então toda a rotina dele ele constitui em cima do trabalho e de certa forma faz sentido, porque assim, eu não estou aqui para enaltecer o dinheiro, mas tu concorda comigo que se tu tiver dinheiro, tua vida fica muito mais fácil. Por exemplo, digamos, eu adoro cozinhar. Perfeito, adoro lidar com doces. Se tu tem pouco dinheiro, dificilmente tu vai conseguir comprar os materiais apropriados, os materiais corretos, os próprios alimentos, até o próprio equipamento. Muitas vezes tu vai ter que reduzir e muitas vezes a receita não vai ficar do jeito que tu gostaria que ficasse. Mas isso não quer dizer para tu desanimar, muito pelo contrário, é para tu entender que no momento eu vou usar as condições que eu tenho. Mas se tu tivesse recursos maiores, com certeza tu iria se empenhar muito mais. Então eu não estou aqui para enaltecer dinheiro, mas faz sentido a rotina dele ser em volta do trabalho. Então nesse ponto aqui, a prioridade dele é o trabalho. Nessa nova rotina do Mark Zuckerberg, ele primeiramente mudou a prioridade dele. E é esse aqui a chave para tu conseguir ter uma mudança significativa na tua vida. Se eu te perguntar hoje, qual é a tua prioridade na tua semana? Antigamente, a prioridade do Mark Zuckerberg era a questão do trabalho. Como agora ele tem uma luta marcada, ele precisa melhorar o físico dele, precisa melhorar a agilidade dele, as artes marciais dele, a prioridade dele agora é outra. A prioridade dele agora é exercícios e dieta. Então, o que o Mark Zuckerberg fez de diferente nessa nova rotina para estar colocando esse shape? Ele simplesmente mudou a prioridade dele. Antigamente a prioridade era o trabalho, hoje, por questão da vida, do momento que ele está vivendo, a prioridade dele agora é exercício físico e alimentação, no caso, dieta. Exercício físico, porque ele precisa estar no alto rendimento para não passar vergonha dentro do octógono, e alimentação porque ele precisa construir massa muscular. E se tu não tiver os dois alinhados, tu não consegue ter esse resultado. E foi justamente isso que ele fez. E aí agora fica a minha pergunta para você. Qual é a sua prioridade hoje? A tua prioridade é o teu trabalho, é o teu estudo, é o teu físico, é tu se desenvolver em alguma área. Tu tem que ter definido qual é a tua prioridade, porque a tua vida vai girar em torno daquilo ali até tu realizar. E assim, quando eu digo prioridade, é no momento. Porque assim como o Mark Zuckerberg no passado foi o trabalho, hoje está sendo fitness, mais pra frente, no outro momento da vida dele, a prioridade dele vai ser outra. E a prioridade muda a cada momento, porque tu coloca uma prioridade para alcançar uma meta, depois que tu alcançou essa meta, tu vai ter outra meta e a tua prioridade muda. Mas é sempre importante tu ter ela em mente, porque a tua rotina, o que tu vai fazer na tua semana, tem que estar alinhado com essa prioridade, porque ela estando alinhado, é só questão de tempo até tu realizar a tua meta. E aí, no começo do vídeo eu tinha falado sobre o Memory Day, que é o dia em homenagem, às Forças Armadas nos Estados Unidos. E todos os anos o Mark Zuckerberg ele presta uma homenagem da seguinte forma, fazendo uma espécie de circuito, o qual ele descreveu nas redes sociais dele da seguinte forma, correndo 1 milha, que equivale a 1,6 km, fazendo 100 flexões de braço em barra fixa, 200 flexões no solo, 300 agachamentos, e então correr mais 1 milha com um colete no caso, de 20 libras, que dá quase meio quilo. Obviamente, né, ele não faz isso numa sequência,
mas ele acaba pegando por exemplo, esses 300 agachamentos e separando em várias séries de repetições. Não é eu fazer 300 agachamentos um atrás do outro, mas às vezes é eu fazer 10 séries de 30 movimentos, por exemplo, que eu consigo chegar nos mesmos 300. Então ele é um cara que, sim, ele sempre se manteve ativo. E agora, justamente por ele estar colocando como prioridade a questão de treinar, a questão de se alimentar, os resultados estão aparecendo. E aí agora que a gente já falou sobre como era a rotina antiga do Mark Zuckerberg e como está sendo essa nova rotina, onde ele está elegendo prioridades, se tu não sabe como criar a tua própria rotina ou como eleger tuas prioridades, clica nesse vídeo aqui, que nesse vídeo eu te mostro como criar uma rotina na prática, tá?